Eu sou a professora Valéria Querido, coordenadora do projeto Realfabetização 1. Quero desejar a todos um excelente ano de trabalho, um ano de grandes realizações, de sucesso no nosso processo de ensino e aprendizagem. E eu estou aqui para apresentar a vocês os princípios desse projeto, as características dele, como é que nós pensamos o projeto para ser desenvolvido no ano de 2014. Bem, esse projeto, ele tem como público-alvo os alunos oriundos de 2013, do terceiro ano, quarto, quinto e os alunos reprovados do projeto Realfabetização 2013. Qual a característica comum entre esses meninos e meninas? Bem, esses meninos e meninas, que eu acabei de citar, o ano de escolaridade do ano passado, passaram por um teste diagnóstico e eles nos mostraram que eles estão no nível 1 e 2 de alfabetismo. E os alunos do projeto Realfabetização 1 de 2013 não foram aprovados porque também não conseguiram se alfabetizar. E alfabetizar esses meninos é o desejo de todos nós e a expectativa que todos nós temos porque sabemos a importância da alfabetização na vida de uma pessoa. Nós vamos falar hoje sobre os princípios que regem o projeto Realfabetização 1 2014. Vamos lá? O cotidiano da sala de aula. Nós pensamos alguns princípios que, na verdade, são resultados de experiências que nós acumulamos nesse tempo todo, nas classes regulares de alfabetização e também nas turmas de projetos. Vamos lá, no planejamento. O planejamento é fundamental. Nós sabemos que para começar um bom dia de trabalho, nós precisamos planejar esse dia. Nós sabemos que o conhecimento que todos nós temos de diferentes atividades e diferentes tarefas que levam os nossos alunos ao sucesso, elas precisam ser bem escolhidas. Né? O horário que vai acontecer, o dia que vai acontecer, qual material que nós vamos utilizar. Então, planejar, ela é, vamos dizer assim, a base para que uma sala de aula, para que uma aula possa dar certo. A acolhida. Esse momento da acolhida, ele é fundamental para o dia começar bem. Vamos lá. Qual de nós pode supor como é que esses meninos vão chegar na escola? Se eles vêm de longe, se eles vêm de perto, se aconteceu alguma coisa antes deles chegarem à escola, se estão bem, se não estão. Então, quer dizer, esse momento da acolhida, ele é fundamental para concentrar esses meninos, trazer esses meninos para o centro da atenção da aula, para que eles possam falar, você possa perceber como é que a turma está naquele dia e a partir dessa atividade que você propõe, então que essa turma possa ficar coesa, pronta para receber, né, a proposta que você vai trazer. A hora da chamada. Hora da chamada, a gente trabalha desde a educação infantil, não é isso? E esses meninos não são mais da educação infantil. Então, no projeto, o que a gente está propondo? Que esse momento de chamada seja um momento que eles possam pesquisar, que eles possam desvendar a escrita dos seus próprios nomes e dos nomes dos colegas. Que eles possam observar a grafia. Vocês vão observar, depois quando a gente for consultar o caderno, que a gente faz esse tipo de proposta. Por exemplo, um aluno chamado Wagner. Como é que se escreve Wagner? É com V? É com W? Tem uma letra muda? Então, não é uma chamada qualquer, é uma chamada para pesquisa. E um outro aspecto que nós queremos abordar na hora da chamada, a frequência dos alunos. Professores, professoras, todos nós sabemos que um dos maiores desafios que a educação enfrenta ao longo de toda a sua trajetória é a frequência irregular dos nossos alunos. Muitas vezes, a falta dos alunos chegam a números alarmantes. E o aluno que falta, ele perde. O aluno que falta não participa, ele perde o fio condutor, não é verdade? Então, o aluno precisa saber que ele precisa ir. Observem que os outros, não é? Quando um aluno falta, ele fala, ele não veio por isso, não veio por aquilo. Então, é um momento de discutir com os meninos, de levá-los a refletir da importância da frequência deles em todos os dias da semana.
Eles precisam ir à escola de segunda a sexta-feira e todos os dias de aula previstos. Então, a hora da chamada, ela tem uma importância crucial para os nossos meninos. Clima-tempo. Mais uma vez, é uma atividade que a gente faz desde que os meninos são pequenos, né? Primeiro, a gente faz a janelinha, olha como é que está o tempo, mas os nossos meninos cresceram. Estamos falando de pré-adolescentes e de adolescentes. Então, mostrar a previsão do tempo, qual a estação do ano que nós estamos, quais são as características delas, o que está acontecendo com esse nosso planeta. Então, clima-tempo é inserir os meninos nisso. Uma outra vertente que nós podemos trabalhar são as profissões. Como é que nós sabemos? Nós sabemos que hoje, por exemplo, o serviço de meteorologia está cada vez mais preciso. Como é que nós sabemos? Como é que se verifica, não é, a temperatura, se está quente, se está, não é? 40 graus, o que significa isso? Então, trabalhar o clima-tempo de acordo com a idade dos nossos meninos. Vamos lá. Correção da atividade de casa. Atividade de casa, nós sabemos que é uma forma do aluno levar para casa, levar para os responsáveis um pouco do que está acontecendo na escola. Agora, a gente tem que ter um ponto de atenção. Os nossos alunos são alfabetizandos, então é preciso que a atividade de casa ela seja proposta de acordo com o nível de alfabetismo dele. A gente não pode esperar que esse menino e essa menina vai ter o tempo inteiro algum adulto ou uma outra pessoa alfabetizada que possa ajudá-lo a fazer. Então, é importante que essa tarefa ela seja proposta de acordo com o que o aluno saiba fazer, especialmente nesse momento. À medida que a turma for se alfabetizando, então a proposta também ela vai ficando um pouco mais elaborada. E a gente até sugere que seja, agora para o início, uma atividade de pesquisa de gravuras, esse momento que a gente trabalha identidade, outros nomes, olha tanta coisa, mas que seja assim uma atividade breve e que ele possa levar um pouco do cotidiano dele, da sala de aula para casa e não esquecer que ele tem que chegar no dia seguinte para mostrar essa atividade. A atividade de sistematização de leitura. A leitura é fundamental. Nós sabemos, inclusive, que ela precede a escrita. E a escrita decorre disso, é a partir da leitura dos diferentes textos que circulam pela nossa vida, pela nossa sociedade, é que nós vamos chegar à escrita. Então, os nossos meninos ainda não sabem ler, infelizmente, mas vão aprender. A gente confia no trabalho de vocês, no nosso trabalho, e a gente sabe que esses meninos vão conseguir. E eles precisam, todos os dias, passarem por um momento de sistematização da leitura. Ora, mas que tipo de texto eu levo agora? Texto curto, uma palavra, uma descoberta, trabalhar com desafio. Que palavra é essa? Com que letra começa? Então, desafiar os meninos para que eles possam ler o título de um livro, um rótulo, textos curtos que os encorajem a ler. Mas esse momento de sistematização, ele é imprescindível. Articulação com outras áreas. Por que a gente está colocando isso? Daqui um pouco vocês vão ver que nós temos um material produzido de língua portuguesa e matemática, mas as outras áreas fazem parte da nossa vida é interdisciplinar. Então, quando a gente fala, por exemplo, no clima-tempo, olha as outras áreas entrando aí. Onde é que o aluno mora, onde é que a nossa escola ela está localizada, olha os conteúdos de história, de geografia, de ciências. Então, nós não podemos esquecer que as outras áreas, elas precisam estar presentes na nossa sala de aula. Roda de conversa. Conversando que se entende, não é verdade? Então, uma forma preciosa da gente se aproximar dos nossos alunos, do jeito deles, conhecer como é que eles se divertem, o que eles pensam, com o que eles sonham, é através da roda de conversa. A gente pode propor essa roda de conversa a partir de um tema, a partir de um poema, a partir de uma música, a partir de um programa, olha quanta coisa, do projeto da escola, enfim, a lista, ela é infinita, e aí a gente conta com a criatividade de vocês para que essa roda de conversa aconteça e que a gente possa, através dela, observar os nossos alunos, avaliar como é que está o nosso dia, avaliar como é que está o nosso planejamento e que o nosso dia possa acontecer aí de uma forma alegre, não é?
a recuperação paralela. Qual o momento da recuperação paralela? É o momento que o aluno precisa. Assim que nós identificamos uma necessidade, uma dificuldade que persiste, é a hora de começar a recuperação paralela. Ela é paralela porque ela acontece durante todo o período letivo. Ela pode começar quando? Quando a turma chegar. Chegou, fez a avaliação, começou a observar a turma, é hora de começar a recuperação paralela. Não é verdade? Eu queria fazer um destaque. É muito importante que o aluno tenha um material de registro das suas ações, um caderno, um portfólio ou um outro portador, que é aí da sua escolha, mas que nós possamos acompanhar o quê? Como esse aluno está se desenvolvendo. Tá certo? Então, a recuperação paralela, ela é fundamental. Quero ressaltar para vocês que ainda essa semana, pode ser amanhã ou depois, os meninos passarão por um teste diagnóstico que tem o objetivo de confirmar a enturmação desses alunos. Por que esse teste diagnóstico? Porque o projeto foi pensado para aluno que ainda não se alfabetizou. Então, se você detectar, a partir desse teste que você tem entre os seus alunos que já leem, que já escrevem, ainda que com dificuldade, mas que o texto deles, que a escrita deles seja legível, é hora da gente enturmar os meninos e as meninas na turma certa, porque a gente vai trabalhar com um aluno que ainda não está alfabetizado. Partindo disso, e esse teste também ele vai ser assim, uma ferramenta muito importante para os alunos que ficarem você conhecer. O que esse menino já sabe? Sabe escrever o nome? Não sabe escrever o nome? Conhece o alfabeto? Não conhece? Em que etapa da leitura e da escrita ele está? E aí, então, a recuperação, a aula começa e a recuperação para aquele que está numa situação mais complicada. E agora, nós vamos a uma atividade em grupo. Que atividade é essa? Vocês vão se subdividir. E aí, o que nós vamos propor? Que em grupo vocês elejam uma dessas atividades do cotidiano, como por exemplo, a acolhida. O grupo 1 fica com a acolhida. E aí vocês vão discutir, vão trocar experiências sobre a atividade de acolhida que vocês já fizeram com as suas turmas, sendo elas de projeto ou regular. O grupo elege uma determinada atividade e no tempo estabelecido pelo coordenador itinerante de vocês, vocês vão à frente e vão apresentar o resultado dessa conversa e então vocês vão sair daí, e o grupo também, com um acervo, não é? De acolhidas para a gente trabalhar durante o ano. E assim vai acontecer com cada um, do planejamento, a hora da chamada, o clima-tempo, enfim. Vamos à atividade?